a primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, amiga, adorei nosso passeio. Ai, eu também. E as crianças se divertiram muito, né? Vixe, Maria, mas olha só as roupinhas deles. Ah, deixa eu te contar. Sabe aquele produto que eu te falei para as roupas dos meninos? Qual? O tira-manchas da Girando-Sol. Ele não tem cloro, então pode usar tranquila. O branco vai ficar impecável e o colorido mais vivo. Pega ali no super, experimenta e depois me agradece. Tá bom, eu já sei que as tuas dicas são as melhores. Girando-Sol, cuidando de cada momento da sua vida. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. A Mercadão dos Óculos tem o prazer de convidar você a visitar nossa ótica e descobrir o seu estilo perfeito de óculos, garantindo um conforto visual incomparável. Nossa equipe está pronta para recebê-los e auxiliá-los na escolha do óculos ideal, além de oferecer descontos e condições especiais exclusivas para você. Somente nas óticas Mercadão dos Óculos, de Arroio do Meio. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos iniciando aqui o nosso 39º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui no município de Forquetinha, um município aqui do Vale do Taquari, muito charmoso, um município muito próspero, né, que tem toda uma origem, tem toda uma tradição cultural e que nós queremos hoje compartilhar aqui com os nossos ouvintes. E quem está conosco hoje para nos auxiliar nessa tarefa é o senhor Valdemar Richter. Ele é professor, historiador, foi secretário de Cultura do município de Lajeado, prefeito aqui do município de Forquetinha por 3 oportunidades, e ele é um grande conhecedor da cultura, da língua e das tradições da cultura alemã. Então, nós queremos dar uma boa tarde para o nosso convidado. Vamos, na sequência, vamos estar juntos até às 13 horas, conversando, dialogando, trocando ideias, né, seu Valdemar? Também contando histórias pitorescas de todo esse trabalho que ele vem realizando aqui no município de Forquetinha. Esse programa, ele tem o apoio do Hits Restaurante, de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo, e de quinta a domingo à noite, com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Hits Restaurante, na entrada da cidade de Arroio do Meio, telefone 3716-2022. Experimente o tira-mancha sem cloro da Girando-Sol, as roupas ficam mais brancas e as cores mais vivas. Conte com o Sicredi na hora de realizar seus investimentos e garanta um futuro com mais tranquilidade e segurança. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também temos o apoio da Óticas Mercadão dos Óculos, é especialista em ótica com atendimento qualificado, equipes treinadas e capacitadas para garantir adaptação, qualidade de visão e preço justo. A Ótica Mercadão dos Óculos lembra:
visite seu oftalmologista regularmente e cuide dos seus olhos. Então, nós queremos desde já também deixar o nosso agradecimento aos nossos apoiadores que estão tornando possível estarmos aqui já com o nosso 39º programa Momento do Turismo no Vale, aos nossos ouvintes. Fiquem conosco, nós estamos aqui nas ondas da Rádio Integração FM, estamos também no YouTube, estamos no Facebook, com esse tema, com esse assunto tão relevante, né, e tão desafiador para a gente também, que é tratar das questões da nossa cultura, da nossa colonização. Senhor Valdemar, é assim que eu quero lhe tratar, né? Quero lhe agradecer por ter aceito o convite, por nos aceitar aqui em Forquetinha, na sua casa, na sua residência, para que a gente possa compartilhar desse seu conhecimento, dessa sua sabedoria, de toda a sua trajetória com os nossos ouvintes. Muito boa tarde. Boa tarde e uma saudação especial a todos os ouvintes. É uma satisfação falar sobre cultura, turismo e a nossa trajetória histórica esse ano comemoramos 190 anos e ano que vem o bicentenário, né? Isso. Então, assim, eu sempre gosto, quando a gente inicia um programa, da gente conhecer um pouco mais dos nossos convidados, né? Porque cada programa, cada convidado, ou grupo de convidados, ele sempre tem, assim, toda uma trajetória diferenciada e que é sempre importante a gente compartilhar com os ouvintes, porque isso também torna a nossa pauta mais interessante. Quem é Valdemar Richter? Eu comecei como professor e continuei como professor depois de História e Língua Alemã, mas sempre os trabalhos voluntários marcaram a minha trajetória de vida. Em todos os setores, principalmente na área cultural, na área da educação, da área do turismo, e começamos assim, defendendo vários projetos como vereador também. Entrei foi em 1983 com o anteprojeto da criação do distrito de Forquetinha. 1983. Porque Forquetinha não era um distrito. Era apenas uma parte pertencia a Lajeado, outra parte com a emancipação Marques de Souza, outra parte Santa Clara, outra parte Assério. Então, unificamos em 83, preparamos o mapa para unificar, e o prefeito Petri, em 1987, sancionou a lei da criação do distrito. Se nós não tivéssemos feito isso, não poderíamos ser município, e sim pertenceria ao nosso território, tanto a tradição cultural, religiosa, histórica seria repartida. Não, e é interessante esse relato, porque isso mostra o quanto algumas decisões são importantes, o quanto elas acabam contribuindo para definir a trajetória de um lugar, né, de um município. Hoje, o município de Forquetinha, nem sempre foi município de Forquetinha, né, como o senhor colocava. Então, são 50 anos aí que estamos hoje em 2023, né, então tem toda essa trajetória em que Forquetinha foi se constituindo, claro, primeiro como distrito, né? Depois se emancipou, veio a ser então o município de Forquetinha no ano de 2001, né? Então, de lá para cá, o senhor sempre fez parte dessa história, né? Não só de Forquetinha, hoje enquanto município, mas também desse processo que se desenvolveu e que constituiu o que hoje a gente conhece por Forquetinha, né? Mas nessa sua trajetória, além de vereador em Lajeado e desse seu trabalho, tem todo um viés cultural também nesse seu trabalho. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa trajetória. Exatamente. Depois desse trabalho, como vereador, aproveitei muito esse trabalho voltado para a cultura, para a história, para o turismo, para sociedades e assim por diante, né? Também um anteprojeto que eu entrei na Câmara de Vereadores, que foi o ensino alemão nas escolas dos municípios. E aí fizemos uma moção de apoio que a Câmara mandou para praticamente todos os municípios de colonização alemã esse projeto. E muitas escolas implantaram, isso foi nos anos
1986, 87, 88. Então, foi um passo, né, que nós fizemos. Depois eu coordenei desfiles históricos, como o maior desfile de Lajeado no ano do centenário, em 26 de janeiro de 1991, 100 anos. E assim, então, mobilizamos todas as comunidades dos distritos, que hoje são municípios, e Lajeado, e fizemos esse maior desfile. Com isso, eu cheguei a conhecer mais a cultura, a história das nossas comunidades. Depois, fui convidado para ser secretário de Cultura e Turismo, e quando Cultura e Turismo. Cultura e já Turismo, tinha então essa secretaria. Sim. Com essa inserção do turismo. Do turismo. Exatamente. E aí, já no primeiro ano, em 92, eu apresentei um projeto de um parque histórico, de um Deutsche Koloniepark, mas não nessa área onde está hoje. E em 97, a convite de Cláudio Pedro Schumacher, eu assumi essa secretaria e logo já começamos a trabalhar nesse projeto. Nesse projeto da construção do Parque Histórico, do Deutsche Koloniepark, reconstituir uma colônia alemã, como foi a partir de 1854, 55, iniciou em conventos. E aí, esse projeto, nesses 4 anos, nós praticamente concluímos ele, né? Não, olha que interessante, né? Ouvindo o seu Valdemar falar, eu acho que cada um de nós, ou quem está acompanhando, quem tem alguma identificação com a cultura alemã, consegue vivenciar, experimentar e relembrar toda essa trajetória. E a gente sabe que o aspecto cultural, ele também, nesses períodos aí de colonização, o quanto isso foi importante para manter esse povo unido, né? Porque a gente sabe das dificuldades também que os colonizadores tiveram e do quanto eles se identificarem com as questões culturais, com a sua língua, né? Com a sua cultura, o quanto isso foi importante para que eles pudessem se manter, pudessem, enfim, fazer os seus investimentos, os seus empreendimentos e se fixarem nas suas regiões e, enfim, contribuírem também para o desenvolvimento da cidade ou das regiões, né? E o senhor falando de uma secretaria de Cultura e Turismo, olha o quanto isso é uma decisão importante, né, para que essas ações, de fato, possam sair do papel, né? E o senhor falando do Parque Histórico, hoje, né, muitos conhecem, muitos provavelmente já foram visitar, mas eu imagino o quanto isso exigiu, né, do senhor, que estava à frente desse trabalho, um estudo, né, para que se pudesse, de fato, reconstituir toda essa trajetória, né? Então, seria interessante o senhor contar um pouco sobre isso. Como é que isso se deu? Não foi fácil, porque aqui tem prédios, são 21 ou 22, que vieram de 7, 8 municípios. Eu tinha que visitar todos esses municípios para ver os 300 casas, mais ou menos, que existiam na região baixa, em estilo Enxaimel. Precisava ver quem ia se desfazer do prédio. O senhor tocou né, segura aí, né, o senhor tocou num termo que eu acho bem interessante, que é o estilo Enxaimel, porque quando a gente fala do resgate ou da reconstituição de um parque histórico, a gente fala de todos esses aspectos econômicos, né, de constituição de uma colônia, né, e isso a gente fala de um estilo, né, o que é esse estilo Enxaimel, porque quem está nos acompanhando daqui a pouco, né, alguns sim conhecem esse estilo, têm essa informação, mas para outros isso é um termo novo, né? Estilo Enxaimel, aqui é Enxaimel, porque são as casas originais, autênticas. É só possível transferir uma casa real, como os que tem a madeira entre as paredes. Isso é o Enxaimel, o Fachwerk. Então, é só desmontar e remontar de novo a casa. Mas eu, antes de começar esse projeto, eu conheci uns 4 ou 5 parques na Alemanha. Inclusive, foi recebido pela direção, recebi livros de todos os parques. Então, eu me preparei, eu conheci os parques lá, eu conheci o turismo que eles tiveram com a construção dos parques, apesar que eles têm cidades que estão intactas ainda, que não foram demolidas, está tudo, mas o parque, na opinião deles, é a maneira mais fácil de ensinar o passado aos alunos. Então, eu vim com conhecimento e conheci as casas
dos nossos municípios, né? Porque aqui tem casas de imigrante de Teutônia, de Estrela, de Arroio do Meio, da Fruc. Isso, eu ia lhe perguntar. A Fruc é uma das... né? A Fruc, que iniciou em 1924, vai completar agora ano que vem, 100 anos. Também está lá no parque com os equipamentos que eles gostariam de fazer na prática, fazer a gasosa da maneira como fizeram na época, mas até hoje ainda não foi possível. Mas eu acredito ainda que isso vai acontecer. Então, eu tinha pouco dinheiro nessa secretaria e o projeto não ia conseguir concluir. Aí e olha o desafio, né? Eu imagino, parti né? para duas coisas. O consulado alemão mandou dinheiro para transferir o Salão Troller. O ministro da Cultura, que veio para Lajeado antes de construir, para o pórtico de entrada e aquela parte nova. E as outras casas, tem 9 ou 10 casas que foram transferidas pela iniciativa privada, como a da Fruc, a Associação Rural, Caixeiros Viajantes, até famílias como o tutor Devas transferiu uma casa em homenagem ao seu pai, que era alfaiate, e assim por diante, né? Olha quanta história, né? Eu consigo imaginar o quanto isso deve ter sido gratificante também para o senhor e a sua equipe, e para as famílias que conseguiram, dessa forma, também perpetuar a sua história e dar a contribuição para esse parque, porque isso é algo diferenciado que a gente tem aqui no nosso vale, né? Eu acredito que muitas pessoas, como a gente vinha falando, já conhecem, outras talvez ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, e eu sempre gosto de deixar esse convite para os nossos ouvintes, que eles permaneçam conosco até o final do programa, porque a gente ainda vai falar muito sobre isso, né? E essa trajetória, essa história que o senhor Valdemar vem nos contando, ela está muito viva, né? Estamos agora no mês de julho, que é um mês em que nós também estamos comemorando, né, o aniversário da imigração alemã aqui no nosso estado. 2024 será o bicentenário. Então, isso faz muito sentido para nós, né? Então, eu acredito o quanto o senhor também deve ter se empenhado, como o senhor também já falou, dessas parcerias, né? E o quanto isso foi importante para que esse parque pudesse, de fato, ser construído, né? E quanto tempo levou todo esse trabalho? Esse trabalho quase concluímos em 4 anos. Primeiro ano foi planejamento, até que recebemos a autorização do prefeito, do meio ambiente, e aí começamos a transferir, e eu tive que terminar ele nesses 4 anos, né? Mas, para lembrar, isso foi muito trabalho, como a família Lohmann transferiu um prédio lá de Teutônia para o museu deles. Mas, assim, como isso foi um trabalho incrível que nós trabalhamos lá, e por isso fizemos em miniaturas as casas aqui no Richterhof, em Forquetinha. Que é nesse espaço, digamos assim, nessa localização aqui onde nós estamos hoje. Onde nós estamos hoje. Por quê? Porque nós vamos comemorar o bicentenário ano que vem, e aqui eu posso receber alunos de escolas, estudantes de universidades, terceira idade ou grupos visitantes, e posso começar a contar toda a história, porque cada prédio tem uma história. Mas, além disso, eu posso também contar como é que se formou uma colônia alemã. Como é que ela se integrou, como é que surgiu a primeira igreja, escola e cemitério, como é que surgiram as indústrias. No nosso livro que escrevemos sobre conventos, eu e o Heinz Schmidt, nós destacamos praticamente 50 a 60 profissões além da agricultura. Ela se tornou praticamente autossuficiente. E essa é uma história que poucos conhecem, né, seu Valdemar? Poucos conhecem. É diferente que as aldeias na Alemanha, que moravam tudo junto, lá, cada um que instalou uma indústria, uma pequena indústria, instalou no seu lote colonial, né? Então, assim se formou uma colônia alemã. Mas eu posso falar das influências alemãs sobre a culinária, sobre os eventos. Podemos contar muito a história e questionar. Recebi grupos de Porto Alegre já, que era formado por médicos, funcionários públicos e outras profissões liberais. Eles fizeram muitas perguntas, né? E aí é bom, quanto mais perguntas eles fazem, mais eu posso explicar. Quando uma escola vem com os alunos, se eles preparam os alunos para fazer perguntas, mais fácil será para
para o diálogo e contar a história. E esse parque, né, esse parque histórico de Lajeado, ele tem toda essa representação, teve toda essa organização, mas esse parque, digamos assim, de miniaturas que nós temos aqui hoje, acho que as nossas câmeras conseguem mostrar, isso foi um processo posterior, Sim, isso? Isso aconteceu agora, durante a pandemia, que foi construído, porque eu queria ter justamente aqui, no bicentenário, para mostrar. Aqui o pessoal pode receber informações e eu sempre sugiro, quando saem daqui, visitam o Parque em Lajeado. Lá vai ter alguém que vocês podem entrar nas casas, podem conhecer mais da história ainda. Então, esse foi o grande objetivo de fazer em miniatura aqui. E até assim, eu acho que é importante para quem está nos acompanhando, deve estar se perguntando. A gente está falando com o senhor Valdemar, que foi, então, secretário de Cultura em Lajeado, que fez todo esse processo aí de construção do Parque Histórico. E agora a gente está falando de Forquetinha, ou estamos em Forquetinha. Então, acho que é importante a gente fazer esse processo aí de transição, né, para contar essa história de como isso se deu agora em Forquetinha, né? Acho que é importante para quem está nos acompanhando poder entender. O senhor, então, foi o secretário de Cultura ali em Lajeado, de Cultura e Turismo, auxiliou na construção desse parque. E o que aconteceu depois disso? Para que a gente chegue, então, nessa história que o senhor contou agora, né, dessa constituição, então, dessa reconstituição através das miniaturas aqui no município de Forquetinha. Terminou o meu mandato em Lajeado em 1999, 2000, né? Isso. Em 2001, assumi a prefeitura de Forquetinha. E aí é importante, com tudo que nós podemos ver hoje... Porque Forquetinha, nesse meio tempo, Forquetinha se emancipa como, enfim, se torna um município, né? Tem a sua emancipação reconhecida, acontecem as eleições, e o senhor, então, como primeiro prefeito... Ainda durante a administração da Cultura e Turismo, eu vim para Forquetinha para ganhar as eleições, né? Ganhei. E eu vim com um projeto para Forquetinha, para preservar a identidade. Olha que visão. Assim, para quem está nos acompanhando, eu sempre gosto de destacar isso, porque a gente estamos falando com um professor, com um pesquisador, com um grande incentivador da cultura, do turismo. E quando a gente fala, então, de todas essas iniciativas, a gente fala de projeto, a gente fala de planejamento, porque, de fato, as coisas não podem ser feitas de qualquer forma, né? A gente precisa ter um planejamento, precisa ter estrutura, precisa ter recursos para que as coisas possam acontecer. E nessa sua trajetória, eu achei importante o senhor fazer essa referência, que o senhor veio para Forquetinha com um projeto. Que projeto era este? Eu vim para Forquetinha, eu conheci muitos municípios que se emanciparam antes, eu percorri muitos municípios, e eu vi que muitos municípios perderam a sua identidade. E é muito fácil e muito rápido. E nós não, nós fizemos o projeto baseado no patrimônio arquitetônico, histórico, cultural, turístico existente. E a partir daí nós planejamos o município. E nessa sequência, um dos primeiros atos foi fazer o plano diretor da cidade, com todas as ruas demarcadas e denominadas, do qual estou escrevendo 50 livros das 50 famílias, homenageadas com o nome de uma via pública. E aí nós começamos o projeto das edificações. Nós estamos falando de um município, né, recém-emancipado. Estamos falando aí de lá em 2001, nesse período que a gente vem falando. E quando o senhor Valdemar fala de todo esse trabalho, quem está nos acompanhando deve imaginar assim, bom, então o senhor Valdemar tinha uma senhora equipe, uma baita equipe, né, que fez esse trabalho. Né? E, para nossa surpresa, provavelmente a resposta é outra, né? Exatamente. Uma pequena equipe, mas preparada. Nós tínhamos só 3 secretários nesse período. E isso fez uma economia, porque no primeiro ano compramos 3 áreas de terras. Uma de 14,5 hectares, onde está o Parque Christoph Bauer, 3 hectares no centro da futura cidade,
onde tem hoje 9 construções, 9 edificações, mais a praça, mais 22 hectares para área industrial, antes da cidade, localizada, e aí começamos a trabalhar os projetos. Os projetos baseados na arquitetura existente dos imigrantes, mas como tem prédios muito maiores, nós buscamos também ideias na Alemanha, onde eles também têm construções em Scheimel, Fachwerk, de 2, 3 andares ou mais, né? Então, como nós temos esses com 2 até 3 andares, então tinha que adaptar, né? Então, tudo isso foi estudado. Assim também no parque, nas construções na área pública, assim no parque, a mesma coisa, na escola também. Então, foi projetado assim e rigoroso controle do dinheiro público. Poucos funcionários e rigoroso controle. Eu queria comentar isso, que nos chama muito a atenção, e isso chama a atenção de quem vem à Forquetinha. A arquitetura, o estilo da arquitetura é algo que chama muito a atenção, porque é algo diferenciado e que já fala da história, da cultura, da colonização aqui em Forquetinha. E essa identidade que o senhor fala, a gente tem conhecimento de muitos municípios que estão buscando a sua identidade, né? A sua marca, a sua referência, seja na cultura, no turismo, na educação, no setor econômico, né? E essa sua preocupação, enquanto gestor público, com esse controle dos gastos, né, do recurso público, no sentido assim de também manter essa identidade da comunidade, isso é uma iniciativa que precisa ser divulgada, né? Ela precisa ser incentivada, precisa ser divulgada, as pessoas precisam realmente conhecer como isso se deu, né? E essa história, que nos chama muito a atenção e que vai se perpetuando, ela mostra a força que tem uma comunidade, né? Quando ela tem questões culturais fortes que a marcam, que aí também as pessoas batalham por isso, né? Elas querem que essa sua história seja mantida, que todo esse referencial dos seus antepassados também sejam preservados e claro, daí aliando a cultura com o crescimento e desenvolvimento econômico, com um plano diretor que atenda também às demandas da sua comunidade, né? E isso, pelo que o senhor, né, vem relatando, isso se deu aqui em Forquetinha, né? Então, isso a gente quer cumprimentá-lo também pelo seu trabalho, e a gente percebe, eu sempre digo, quem nos acompanha pela rádio talvez não consiga perceber esse seu entusiasmo, né? Essa sua, todo esse seu empenho para que essa marca que Forquetinha pudesse manter até hoje e pudesse ser uma referência aqui na região, no estado e fora, né, fora do estado, fora do Brasil, inclusive, né, como também uma referência em gestão pública, aliada ao turismo, aliada à educação, aliada aos princípios, né, dessa comunidade, esse respeito à comunidade, né? Acho que isso é algo que realmente a gente percebe, a gente sente, e é importante que a gente consiga destacar, né? Além desses programas, né, nessa área citada, mas nós também tínhamos um projeto muito grande para a agricultura, saúde. Construímos um posto de saúde, uma clínica e depois um complexo Vida Saudável com 900 metros quadrados, onde tem piscina térmica e tudo, né? E isso já no início Já no início, né? Então, teria muita coisa para relatar, mas isso começou, foi primeiro um impacto para a população, mas depois foi também um motivo de autoestima, de alegria, de mostrar. Quando alguém recebe visita, hoje em Forquetinha, leva no parque, ou leva a ver leva a conhecer os prédios públicos, conta a história, eles mesmos contam a história já. Isso é muito gratificante. A gente sente um orgulho daquilo que conseguimos fazer, que também faz felizes a população e os visitantes que comparecem. Estamos aqui em Forquetinha falando, né, de um município que tem, pelos dados do último censo, em torno de 2.400 habitantes, né? E a gente já teve oportunidade, porque esse parque ele é muito conhecido,
né? Eu quero que o senhor depois fale um pouco mais dessa história também, do que ele retrata, porque as famílias, elas circulam, elas visitam, elas passam o dia, passam o domingo, podem passar o domingo nesse espaço, e é um espaço recheado de história, recheado de cultura, né? E provavelmente, assim, nos eventos, que Forquetinha tem vários eventos grandes que a gente até já teve oportunidade de acompanhar, e provavelmente em que essa população de 2.400 habitantes deve chegar aqui a 30 mil habitantes, 30 mil visitantes que acabam circulando por essa cidade, né? Sim, nas grandes festas, mas quase diariamente, e também a fim de semana, muitos visitantes passam por Forquetinha, chegam a Forquetinha, né? Mas o parque, nada se faz sem planejamento. Como eu disse, que eu vim com projetos para Forquetinha na primeira administração, o parque foi planejado no primeiro ano da administração, em 2001. Compramos a área, 14 hectares e meio, e fizemos o projeto. Os nossos projetos foram feitos em perspectivas e mostrada antes aos moradores. E o projeto do Parque Christoph Bauer, ele está até aqui num quadro, feito em 2001, e praticamente ele foi feito assim como foi planejado. Executado, né, dentro como foi planejado, com algumas coisas a mais, mas o que foi construído a mais foi construído tão bem no lugar certo que não atrapalhou. Deu para dar continuidade. E esse parque, só para também registrar aqui para os nossos ouvintes, ele foi inaugurado em 2004. Né? Então, olha, todo esse trabalho, todo esse planejamento, e a comunidade também acreditando na importância, né, desse registro cultural e histórico como um patrimônio da sua, né, da sua comunidade. Então, acho que isso deve ser também para o senhor uma grande satisfação, uma grande alegria. Muita satisfação. Inclusive, eu devo deixar mais um agradecimento a todos os funcionários que trabalharam conosco nesses 3 mandatos, mas nós tínhamos nossos pedreiros lá no parque, que ajudaram a construir. Recebemos doação de casas que foram demolidas e aproveitamos esse material e eles construíram. Mas a alegria foi tão grande de funcionários que trabalharam lá, quando durante a semana vinha visita, e muita visita ocorreu já durante a construção nesse primeiro mandato, um deles se aproximava e começava a conversar com as pessoas, explicava o que era esse parque, né? E eles se sentiram orgulhosos também. Então, se sentiram parte, né, desse processo todo, desse projeto. Também colocaram a mão, a gente diz a mão na massa, né? Puderam também contribuir com isso. E cada vez eles se entusiasmaram a mais. Eu levei uma vez 2 ou 3 pedreiros para Nova Petrópolis, Gramado. Quando voltaram, eles começaram a trabalhar mais ainda. Foi a motivação que eles viram como isso é bonito, como viram os turistas chegando lá. E depois chegaram à Forquetinha, eles começaram a explicar. Certo. E sabendo que a sua força de trabalho, né, a sua dedicação também estava lá. O senhor Valdemar foi prefeito aqui de Forquetinha por 3 oportunidades, né? Acho que é importante a gente destacar isso, né? E conseguiu colocar o Forquetinha, né, no mapa aqui da nossa região, do nosso estado, como uma referência em gestão pública, em preservação do patrimônio cultural, histórico, né, da cultura germânica, e isso até hoje é uma referência, né? Então, novamente, os nossos cumprimentos por realmente acreditar que isso faria diferença aqui para essa comunidade. Nós estamos já se aproximando aqui na metade do nosso trabalho, do nosso programa. Vamos chamar os nossos apoios e, na sequência, a gente vai continuar conversando um pouco mais, né, sobre todas essas iniciativas aqui no município de Forquetinha. Fiquem conosco, já voltamos em seguida. A primeira do seu rádio. Integração FM.
Ai, amiga, adorei nosso passeio. Ai, eu também. E as crianças se divertiram muito, né? Vixe, Maria, mas olha só as roupinhas deles. Ah, deixa eu te contar. Sabe aquele produto que eu te falei para as roupas dos meninos? Qual? O tira-manchas da Girando Sol. Ele não tem cloro, então pode usar tranquila. O branco vai ficar impecável e o colorido mais vivo. Pega ali no super, experimenta e depois me agradece. Tá bom, eu já sei que as tuas dicas são as melhores. Girando Sol, cuidando de cada momento da sua vida. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. A Mercadão dos Óculos tem o prazer de convidar você a visitar nossa ótica e descobrir o seu estilo perfeito de óculos, garantindo um conforto visual incomparável. Nossa equipe está pronta para recebê-los e auxiliá-los na escolha do óculos ideal, além de oferecer descontos e condições especiais exclusivas para você. Somente nas óticas Mercadão dos Óculos, de Arroio do Meio. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Estamos de volta ao nosso 39º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui no município de Forquetinha, no município aqui do Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento. Estamos aqui na residência do professor, historiador e prefeito aí de Forquetinha por 3 oportunidades, o senhor Valdemar Richter. E estamos tratando, então, abordando todas essas questões da contribuição da cultura germânica aqui na construção da identidade, da história e da marca aqui do município de Forquetinha. Esse programa tem o apoio do Hits Restaurante, de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo, e de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Hits Restaurante, na entrada da cidade de Arroio do Meio. O telefone de contato é 3716-2022. Experimente o tira-manchas sem cloro da Girando Sol. As roupas ficam mais brancas e as cores mais vivas. Neste plano Safra, conte com a parceria do Sicredi. Os recursos já estão disponíveis. Vá até uma agência do Sicredi, região dos Vales, e aproveite. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também temos o apoio da Óticas Mercadão dos Óculos, que é especialista em ótica com atendimento qualificado, equipes treinadas e capacitadas para garantir adaptação, qualidade de visão e preço justo. A Ótica Mercadão dos Óculos lembra: visite seu oftalmologista regularmente, cuide dos seus olhos. Novamente, então, muito obrigada aos nossos apoiadores que estão tornando possível nós estarmos hoje aqui em Forquetinha, fazendo esse programa aqui desse espaço tão lindo, maravilhoso, que a gente já deixa o convite para as pessoas poderem também visitar, poderem conhecer. Estamos aí com o nosso 39º programa, falando hoje, destacando os aspectos, as questões culturais que colocaram também Forquetinha, vamos dizer assim, no mapa do turismo daqui da nossa região, com esse trabalho diferenciado que foi iniciado lá também com o senhor Valdemar,
Richter como prefeito e todas essas atividades e que foram sendo desenvolvidas ao longo aí do seu trabalho. No final do primeiro bloco, nós estávamos falando do parque, né? Desse processo todo, que iniciou lá em 2001, com a compra dessa área de terras, e em 2004 já com a sua inauguração. O que eu ia lhe perguntar? Quando as pessoas visitam esse parque, o que elas encontram? O que elas podem esperar? O que elas encontram? Com o que elas podem se encantar? Realmente as pessoas se impressionam quando entram lá no parque, porque é um parque temático. Tem as construções antigas, tem as construções modernas, mas voltada para o estilo arquitetônico germânico. Mas além dos prédios, nós temos um salão onde temos um mini auditório, mas além disso tem os jogos germânicos, como 2 canchas de bolão, 3 canchas de Eisstocksport, outros jogos germânicos, tudo colocado à disposição dos visitantes ou munícipes, né? Mas além disso, nós temos vários monumentos lá, para lembrar a história fantástica de Marion de Crede. São personagens, né, muito característicos. O Musterreiter, que era muito importante, veio de Porto Alegre a cavalo para visitar comércio em comércio, fazer as encomendas, depois ele voltava e veio pelo Rio Taquari nos vapores, as mercadorias. E os comerciantes iam de carroça até lá, então o Musterreiter está lá representado com as inscrições, tudo, com a história contada. Como é que era o dia de carneação de porco, Schlachta? Como é que era o leiteiro que recolhia o leite no interior? Tem uma estátua lá, com toda a história escrita. Temos uma outra parte que eu acho muito importante, a literatura. Nós temos 2 locais onde temos as fadas dos irmãos Grimm, as historinhas em painéis ou em estátua dos músicos de Bremen, os 7 cabritinhos de Sieben Geislein, e o Peso Wolf e o Lobo Mau, né? Então tem todas essas histórias, também levamos para crianças que possam conhecer um pouco da literatura alemã, né? Eu estou aqui até folheando esse material que conta um pouco da história aqui de Forquetinha, 16 anos da história, né? 16 anos Sim. de história de Forquetinha. Primeiros 16 anos. Isso, Forquetinha, joia germânica, né? Então é um material bem interessante, ele traz, né, todo esse relato que o senhor Valdemar vem fazendo, né? E vale a pena conhecer, porque a gente consegue, no momento que a gente está lá naquele parque, a gente percorrendo todos esses espaços, a gente tem uma experiência fantástica, né, da colonização. Muitos de nós que temos essa descendência, que compartilhamos também desse dia a dia, né, junto aos nossos familiares, aos nossos avós, aos nossos pais, são relatos muito verídicos. A gente se vê naquele parque participando, por exemplo, de um dia de carneação. E também tem toda a questão ali da estrutura do moinho, a própria questão ali do trato, do cuidado com os animais, né? Daquele outro espaço que eu sempre acho muito interessante, que retrata, por exemplo, os dias de Kerp. Então é fantástico. Eu sempre acredito que quem ainda não conhece o espaço precisa conhecer, porque vai se encantar, vai poder vivenciar todos esses momentos, né? Se entusiasmar, se encantar com toda essa história, né, seu Valdemar? E além disso, é um local de fácil acesso, né? Não tem custo, é isso, né? A entrada é gratuita. Ela está disponível, né, para quem de fato quer, seja durante a semana, né, passear por lá. Nos finais de semana, também quando tem os eventos, né, tem todas essas atividades. E aí pode também vivenciar tudo isso que a gente vem contando, né? E nós tínhamos sempre previsto e realizamos eventos típicos, né, como a Forquetinha Expo Fest, Forquetinha Weihnachtsfest,
iniciava no dia 1º de dezembro até 6 de janeiro. Todas as noites apresentações, com mais que 50 cenários que nós tínhamos montado lá, mostrando até como é que o colono trabalhava na lavoura na época e esperava o Natal, como é que era o Natal nas escolas, onde os alunos se preparavam durante um mês para cantar e a poesia até que chegar o Papai Noel. Inclusive, nós temos chaminé do Papai Noel, eu estava São olhando Nicolau. aqui. A criança entrava por trás pela casa e descia no chaminé do Papai Noel, ou do São Nicolau, e saía lá embaixo, se formava fora num cenário de uma sala, onde as crianças saíam, né? E eu estava olhando aqui, né, nesse material também, o paiol e o estábulo e a capunga, né? Que são, né, são referências que a gente tem aí da nossa história. E os próprios animais ali representados, eles são muito próximos da realidade, né? Eles parecem muito reais. E no último evento que a gente esteve aqui em Forquetinha, a gente circulou também pelos espaços e a gente acompanhou algumas crianças visitando e elas se impressionavam com aqueles animais sendo muito reais. Né? Então, isso também chama a atenção, né? O quanto todo esse cuidado, né? Para que isso se aproximasse mais do real possível. O assunto é muito amplo, a gente poderia falar muito mais. Veja só o que nos levou a transferir uma casa de moradia em Chaimel, que está lá de 130, 140 anos, construída em Forquetinha, foi transferida para lá. Mas os alemães muitas vezes perguntam, inclusive aí das miniaturas, como é que as casas eram tão pequenas dos imigrantes? E aí o Günther Weimer, arquiteto lá de Colinas, escreveu um livro, fez uma pesquisa na Alemanha e no Brasil. E no Brasil construíam quase o mesmo tamanho em construção que nem na Alemanha. Só que na Alemanha eles construíam tudo junto. Casa, cozinha, paiol, estalo, estrebaria, por causa do frio. E no Brasil, por causa do calor, eles construíam a casa de moradia, como eles são acostumados a dizer, Wohnhaus, que era sala e quartos, a cozinha era separada, o paiol era separado, o estalo era a estrebaria, as benfeitorias eram separados. Eu acho muito interessante, Juntando né? isso, dá praticamente a mesma medida de construção que os alemães faziam. Eu acho muito interessante o seu Valdemar, ele vai colocando as expressões em alemão aí no meio da nossa conversa, né? E ele tem uma dicção muito boa, né? E muito nos chama muita atenção. Eu acho muito interessante a preservação da língua alemã, né? Que isso possa também motivar as pessoas a falar o alemão, a usar essas expressões, porque tem algumas expressões que a gente tem dificuldade de traduzir o significado, né? Expressões em alemão que, quando a gente traduz para a língua portuguesa, a gente usa, às vezes, uma frase, usa um texto para conseguir traduzir. Porque algumas expressões em alemão, elas carregam todo esse significado, né? E para que a gente consiga explicar, quase a gente tem que fazer fazer todo um texto, né? Então, que bom, que bacana é o senhor poder realmente manter essas falas, essas pronúncias, né? Essas expressões em alemão. Né? E isso me chama muito a atenção, é algo que eu queria destacar, né, para quem está nos acompanhando, né, que a nossa conversa está muito agradável, o senhor Valdemar é uma pessoa muito receptiva, né? Então as pessoas que querem também visitá-lo aqui, isso também é possível, né, senhor Valdemar? E fica também sempre esse convite. Sim, eu só antes de falar sobre as visitas, eu gostaria de continuar um pouco no parque ainda, porque nós tinha Expofest, tinha Weihnachtsfest, tinha Deutsche Abend, Noite Alemã, que seriam talvez até 1000 pessoas do folclore. Nós tinha Kindertanzfest, tinha Kindertanzfest para crianças durante o dia. Nós tínhamos outro evento que era o Natal, a Páscoa, mas principalmente esses, e do folclore, né, que era o encontro dos grupos folclóricos até de Santa Catarina. E nós tínhamos um espaço lá onde eram guardados os trajes das crianças. Nós tínhamos em torno de 300 trajes para 300 alunos, né?
e aí tinha mais um grupo adulto. Então, o folclore estava também lá no parque, divulgando a cultura germânica. Isso é história. A gente sempre diz, é uma história viva, que ela é contada, seja no patrimônio histórico, através dos prédios, mas especialmente através das manifestações culturais, né? Então, isso aqui em Forquitinha é muito forte e é muito bonito. A gente acaba revivendo e se emocionando com tudo isso que o senhor conta, né? Porque é importante que a gente consiga manter essa tradição, que as pessoas conheçam a sua história, conheçam as suas origens. A gente vinha falando antes também, fora do ar, sobre o significado do que é a colonização, né, do que isso representa e do que é o processo depois de constituição da história de um município, de uma localidade, né? E o quanto as origens, a cultura, né, das pessoas, enfim, que vieram com esse intuito de colonizar essas comunidades, esses espaços, o quanto isso é importante, né? E o quanto isso é sério, né? O quanto isso faz diferença na vida das pessoas, né? Sempre reforço isso para que as pessoas não percam assim as suas origens, não percam a sua história, não menosprezem tudo isso, né, que os seus antepassados deixaram, né? Porque tudo isso é um legado e que a gente segue, né, trabalhando, segue aperfeiçoando e segue mantendo também. E chegando aqui na residência, né, do seu Valdemar, ele tem toda essa riqueza também nesse espaço. E ele tem um nome tem um nome específico, especial para esse lugar, né? Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso. Não podemos deixar de falar sobre isso aqui no nosso programa. Nós temos aqui as miniaturas do Parque Histórico de Lajeado para conseguir dar uma explicação mais real sobre a colonização em si. Nós temos, além, no Richterhof, que é a nossa propriedade, que integra a casa, temos a biblioteca, com mais de 2.000 livros, praticamente só de história e em língua alemã, e história da colonização alemã desde São Leopoldo até o oeste de Santa Catarina, as comunidades que foram formadas, os núcleos, que hoje são municípios e que têm sua história escrita. Eu consegui quase todos esses livros, né? Então temos toda uma livro. Tenho livros de parques históricos da Alemanha, como esse aqui. Nós temos nessa biblioteca livros de culinária escritos na Alemanha. Agora, outro ponto interessante, nós temos em torno de 40 livros escritos em dialeto Hunsrügisch, assim como nós falamos aqui. Eu acho que isso é importante o senhor esclarecer, porque as pessoas perguntam, sim, mas de que região os colonizadores que vieram aqui para essa região, originários da Alemanha, de que região eles são, né? E isso é importante porque isso também cria uma identidade, né? E para isso eu tenho lista de imigrantes, de milhares de imigrantes, o nome de onde eles saíram. Eu fico pensando, né, quem está nos acompanhando, talvez as suas famílias estejam nessa lista, né? Quase, então, com certeza. Então, ali gera também essa curiosidade e o quanto isso é gratificante quando a gente consegue conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua origem, né? O quanto isso nos fortalece enquanto pessoa, enquanto comunidade. Só citar por alto, tem livros dos calendários Família e Calenda, tem livros de famílias, muitas famílias doaram seu livro já, e essa biblioteca está aberta para a comunidade, para pesquisa. Não é livros para emprestar, mas sim podem realizar sua pesquisa num ambiente muito, muito legal, né? Essa é a biblioteca. Do lado, entre o museu e a biblioteca, construímos uma igrejinha, símbolo da fé dos nossos antepassados, de todos os alemães, mas também da nossa família. Essa fé, de geração em geração, nós estamos lembrando nessa igrejinha que está aqui também aberta para a comunidade, pátio, né? Nesse pátio. Além disso, temos um museu, muito simples, mas numa casa típica, até adquiri ela em Linha Delfina Estrela, transferimos para cá. Mas o que é interessante, nós temos um acervo bastante grande, mas ele é muito simples. Mas é praticamente tudo que o colono precisava no seu dia a dia de trabalho, formado em cenários
E é interessante, vem pessoas, às vezes vem 3 gerações, o vô e a avó, o filho e os netos. E aí eles começam a explicar, não preciso explicar muito. Eles mesmos contam a história. Isso aqui eu trabalhei lá no meu pai, isso aqui tinha no avô, isso aqui tinha lá. Então eles contam para os netos aqui. É gratificante isso. Deve ser muito gratificante poder acompanhar isso, porque são as gerações conversando, se comunicando. E hoje em dia, quando a gente fala de cultura... e de tecnologia, especialmente de tecnologia, as pessoas têm uma concepção muito sofisticada do que seja a tecnologia, né? Mas quando a gente entra nesse museu, a gente já teve a oportunidade, a gente vê o quanto os colonizadores, os nossos antepassados, eles também tiveram que buscar formas e ferramentas, instrumentos para poder desenvolver as suas atividades diárias. Isso tudo é tecnologia, né? E ali retratado através desses instrumentos, dessas ferramentas, né? De todo esse arsenal, vamos dizer assim, que tem nesse espaço. Já formei um pouco em cenários, separando as coisas, pouco a pouco eu estou melhorando ainda, né? E tudo está identificado em português, dialeto e língua alemã gramatical. Eu até queria socializar aí com quem está nos acompanhando. Na última oportunidade que a gente esteve aqui nesse espaço, nós fomos ali nesse espaço e no segundo piso, né, onde tem então está retratado um comércio da época. E aí a gente identificou logo lá esse espaço onde tinha então os tecidos, as fazendas, né? Aí o senhor Valdemar disse para mim, você pode ir atrás do balcão? Ele me alcançou uma régua de madeira, né? E você então pode fazer de conta que você está vendendo o tecido, a fazenda para uma pessoa, para um cliente. E eu realmente fiz isso, né? Até a gente registrou isso em fotos. E aí depois, quando eu cheguei em casa e olhei para aquela foto, eu achei aquilo ali tão interessante, aquilo ali retrata, e eu até achei que eu não me saí tão mal assim, né? Eu estava de óculos, então eu fiz de conta que eu estava, né, utilizando então o meu óculos, eu estava ali tentando tirar aquela medida certinha para atender aquele freguês, né? Mas algo muito significativo, e eu acredito que essa deve ser também a reação das pessoas quando elas chegam ali. É impressionante, chegaram comerciantes que se debruçaram em cima do balcão e disseram, eu me encontrei com minha história hoje, né? Outras também em outros objetos e artigos, né? Então é gratificante, né? Mas além disso, no Richterhof temos ainda o Maibaum, árvore de maio. O que seria isso? Na Alemanha eles têm o seguinte, no dia 1º de maio eles fazem festa na roça, na lavoura, e erguem uma árvore de maio, 1º de maio. Mas na cidade eles colocam uma árvore permanente, ou com utensílios de trabalho, ferramentas, cultura, folclore, arquitetura. E eu optei pela arquitetura. Tem 6 construções na Alemanha, onde os Richter viveram, moraram, trabalharam, está representada. Depois a bandeira da Alemanha e Brasil, aí casas que ainda hoje existem nesse estilo alemão, né? Arquitetura Fachwerk, em Scheimel, está representado no Brasil. Então, o Maibaum é arquitetura aqui em Forquetinha. Além disso, nós podemos ver ainda no Richterhof aqui, Richtershof, o primeiro grupo de danças folclóricas alemãs, fundado em 1987, com registro, com estatuto, aqui de Forquetinha, foi da família Richter. Mas reunimos de 4 municípios, 5 municípios, Richters, que vieram ensaiar aqui em Forquetinha para formar esse grupo de 54 integrantes. E colocamos um memorial. E esses grupos de dança depois foi aberta para a comunidade e formamos 5 grupos. E esses 5 grupos, intercalados com bandinhas, ajudaram a abrir o desfile do centenário de Lajeado. Primeiro as rainhas do centenário, depois a rainha e princesas do folclore alemão e os nossos 5 grupos intercalados com bandinhas. Então, isso também está simbolizado aqui no memorial em Richtershof. Além disso, pode ainda se ver, tem uma prensa de cana, tem um orquidário, né? Então, as pessoas que vêm aqui podem visitar a qualquer hora. Se nós tivermos, quando estamos em casa,
A qualquer hora pode chegar, a gente acompanha, explica, responde perguntas, dúvidas. E o acesso aqui, então, para socializar aí com quem está nos acompanhando, é muito fácil de chegar, é muito fácil de identificar, né, toda essa construção, toda essa estrutura, porque ela é muito típica, né? E os portões, né, pelo menos quando a gente tem passado aí, eles costumam estar abertos, né? Quando as pessoas podem chegar, elas normalmente te encontram por aqui. Como é que é isso? Esse patrimônio histórico aqui, nós não temos objetivo financeiro. Nós não cobramos nada, explicamos, recebemos a visita. Isso é gratificante, né? Então as pessoas podem visitar para conhecer um pouco mais de suas origens, de sua história, mas nos impressiona o grande número de pessoas que passam aqui. Eu não coloquei placa, não colocamos nada ainda, porque eu estou escrevendo 50 livros que devem terminar esse ano e ser lançados ano que vem no bicentenário. 50 livros? 50 famílias. 50 famílias lhe procuraram? Como é que... Foi o seguinte, no primeiro ano fizemos o plano diretor, executamos o plano diretor do município e todas as ruas e outros logradouros públicos receberam o nome de um dos pioneiros. Eu fiz a biografia, depois pensei, vou escrever um livrinho para cada família, resgatando as origens desse Alemanha até hoje, né? Mas esses livrinhos viraram livros, né? Como os dos 4 lançados, da família Bauer já tem 500 e poucas páginas, né? Então, as outros 46 deverão ficar prontos para ano que vem o lançamento. Então, estou trabalhando muito, por isso não estou divulgando tanto ainda para a visitação, mas os que vêm eu consigo atender bem junto com o meu trabalho, até é bom parar às vezes um pouco, mas depois nós vamos intensificar isso. Não estou divulgando assim menos, mas as visitas que vêm são bem-vindas e a gente acompanha eles todos. Eu ia lhe perguntar, seu Valdemar, hoje quem são os seus parceiros, né? Porque diante de todo esse trabalho, de toda essa estrutura, eu imagino que o senhor deve ter muitas pessoas que lhe ajudam, que são seus parceiros, né? Seja na escrita dos livros, seja na manutenção de todo esse espaço, seja inclusive na confecção aqui das miniaturas. Não, é feito tudo pela família, né? Tudo. Quando o senhor fala de família, fala... Da família Richter, os filhos que estão integrados também, né? Isso, inclusive, nós tivemos uma surpresa. Há 2 anos atrás veio um estudante, um universitário de Blumenau, e eu encontrei ele num encontro dos pesquisadores em Taquara. E ele procurou famílias que investiram e estão investindo na cultura, na história, no resgate, empreendimentos. Aí ele chegou lá, falou com o presidente dessa associação e ele mandou ele falar comigo. Mas eu disse, nós somos pequenos lá, acho que não é isso que estás procurando, né? Aí ele voltou, depois de novo, ele disse, não, vão ser vocês, se permitir, vou lá. Ele ficou 2 dias aqui e escreveu a sua tese do doutorado, e defendeu essa tese, e foram sobre 3 famílias que investem na cultura. 3 famílias? 3 famílias nessa tese. Isso num contexto nacional? Nacional do Brasil, nacional, né? Ele achou a Hering, em Santa Catarina, a Repke, que também é uma grande empresa de Santa Catarina, e aí ele procurou a família Richter. Mas eu disse, nós somos pequenos, né? Aí, por surpresa, quando ele lançou a tese, ele me mandou, deu quase 400 páginas, mas 60 páginas sobre os empreendimentos da família Richter. Mas olha que reconhecimento, né? Que legado. E os filhos estão integrados e mencionados, né? Porque o Memorial em Conventos também foi a Richter Group que construiu, e nós... Não conheço esse memorial ainda. São 68 famílias que vieram a conventos. Nós escrevemos o livrinho de onde eles vieram, quando eles vieram, onde é que eles moraram, onde é que eles faleceram, e o lugar onde eles saíram, quantos habitantes tem na Alemanha hoje. E esse é o livrinho. E o memorial está lá,
no Urban Center, entre a Polícia Federal e o Pórtico de Forquetinha, né? Precisamos conhecer. Isso, e aí ele fez referência a tudo isso, né? Então, uma família que investe na cultura, a gente nem pensou nisso, né? Tanto, né? Então, eles construíram e doaram para a Prefeitura de Lajeado. E o arquiteto, o engenheiro, né? Foi um arroiodomense, né? De Arroio do Meio, o Sérgio... como é que é o Sérgio dos dentistas lá? O Kerbes, o Sérgio, Everson. O Everson Kerbes, que fez o projeto, né? Isso, né? foi doado para a Prefeitura com o patrimônio histórico do município de Lajeado. Que satisfação, que contribuição. E também, então, a família estava envolvida. Inclusive, meu filho, o segundo, José Paulo, assumiu 4 meses a Secretaria de Cultura e Turismo em Lajeado, quando eu tive licenciado para concorrer a prefeito em Forquetinha. Certo. A gente já está aqui com o nosso tempo, né, esgotado, eu acredito, né? Mas a conversa aqui está tão gostosa tá tão bom ouvir todos esses relatos, e acredito que os nossos ouvintes também, né, devem estar maravilhados com tudo aquilo que a gente está podendo trazer, né, nesse mês aí, que é o mês que a gente também comemora o aniversário aí da imigração alemã. Enquanto o seu Valdemar aqui pensa nas suas considerações finais, né, que eu já estou aqui, eu acho que até já passando do nosso tempo aí, eu vou rapidamente falar um pouco da agenda do turismo, né, que também sempre é uma proposta que a gente tem, então. No dia 22 de julho, então, vamos ter o café no Aloha Espaço Natural, restam poucas vagas. No dia 29 de julho, nesse mesmo espaço, vai ter o café com os avós. E também a gente quer lembrar que estão acontecendo as oitivas municipais da Lei Paulo Gustavo. A primeira reunião já foi realizada no dia 12 de julho, no auditório da Secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Meio. E as demais reuniões vão acontecer, então, no dia 21 de julho, às 8h30, e no dia 31 de julho, às 19 horas. E com relação também a esse trabalho aí de resgate da cultura da tradição alemã, está acontecendo no projeto 2024 a Noite Alemã, rumo ao bicentenário, que vai ser no dia 28 de julho, uma sexta-feira, lá no Salão da Comunidade Evangélica de São Caetano, ali em Arroio do Meio, que também é uma forma de lembrar, né, de todo esse feito aí dos nossos antepassados germânicos alemães. E aí, do projeto Rodas de Conversa também, na sua 3ª edição, no dia 11 de agosto vai acontecer um encontro lá na comunidade de Picada, Arroio do Meio, interior de Arroio do Meio. Quero também já deixar o convite para o nosso próximo programa, no dia 25 de julho. Quem vai estar conosco, então, é o José Eduardo Eli e a Ineida Firkun. Eles que, então, participam do projeto 2024, e esse vai ser o assunto do nosso programa, rumo ao bicentenário da imigração alemã no nosso estado. Então, esse vai ser, então, o nosso próximo programa, para o qual eu já quero deixar o convite. Suas considerações finais, seu Valdemar? Só nos resta agradecer essa oportunidade de conversar com os ouvintes e relatar um pouco da trajetória histórica, apesar que teria muito ainda, né? A gente falou até um pouco rápido, né? Mas eu quero agradecer essa oportunidade e convidar a todos que Forquetinha está de braços abertos para receber os visitantes. Senhor Valdemar, nós que queremos agradecer muito por essa oportunidade do senhor nos receber assim no seu espaço, na sua casa, e a gente poder compartilhar com quem nos acompanha, né, toda essa história, toda essa dedicação, né, no sentido assim de preservação do nosso patrimônio histórico e cultural. Fica aqui então o nosso abraço, nosso boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, e também o convite para o nosso próximo programa Momento do Turismo no Vale. Um abraço e até mais.